Muito boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui reunidos. Em nome do nosso Mestre Jesus. Escolhemos estar aqui numa sexta-feira de calor, né? Os últimos dias estão dias quentes, mas a Vânia já deu uma previsão ali que vai esfriar de novo. Peguem os casacos novamente. E o salão está cheio hoje. As últimas sextas não tinha tantas pessoas aqui encarnadas e desencarnadas para reflexionar aqui conosco na noite de hoje. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Agradecer ao Adnilson e a confiança para que a gente pudesse estar aqui nessa lide. Mas não somos professores de nada e o ouvido que precisa, primeiro de todas as lições, é o que está aqui mais pertinho da boca que vão sair essas propostas para que a gente possa refletir. Então, a nossa proposta é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. O Aurélio já começou as lições na semana passada, pelo menos na sexta, né? A casa tem as palestras durante a semana e também no final de semana ao sábado. Mas o Aurélio brilhantemente veio colocando para nós a situação da pureza de coração. E aí as mensagens evangélicas que iniciam o capítulo, elas vão falando de situações que a gente vai viver no nosso dia a dia. E a mensagem que cabe a nós, e aí a gente linka lá com a parte das instruções dos Espíritos, é o deixai vem a mim as criancinhas. E aí é a passagem que está lá no Evangelho de Marcos. Deixa eu ler ela inteira aqui para nós, para a gente contextualizar. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que eles apresentavam, Jesus vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para com que eles se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa passagem, ela me toca sempre que eu ouço ela. Eu lembro de um quadro grande que tem na escola Nossa Senhora do Amparo, aqui em Barra Mansa. Os meus filhos estudaram lá um ano, e uma das vezes a gente foi para conhecer a escola, e tem um outdoor lá em uma das escadas, muito grande, uma imagem belíssima de Jesus abrindo os braços para as crianças. Então, naquele momento eu me emocionei muito, e sempre que eu ouço essa passagem evangélica, eu lembro dessa passagem. Mas o que a gente pode falar do deixai vir a mim as criancinhas? O que o mestre quis dizer ali? Ele quis só corrigir os discípulos que estavam ali impedindo que essas crianças o acessassem? Não, ele não estava só querendo falar isso. Ele estava propondo uma reflexão muito maior que isso. Mas se a gente pegar as crianças, o que as crianças têm, né, que são as características aí que a gente pode enumerar? São várias. Eu coloquei 4 aqui para a gente poder ir discutindo. A inocência, a simplicidade, a sensibilidade e a alegria. A alegria e energia das crianças que nos contagiam, né? Então, Jesus queria que as pessoas que se aproximassem dele levassem esses sentimentos, independente da sua idade física. Nós, reencarnacionistas, sabemos da importância do processo reencarnatório para as crianças, onde ali os germes das encarnações passadas estão todos adormecidos, e elas estão mais aptas a receber de nós, adultos, né, aqueles que somos responsáveis pela sua criação, aquelas orientações que vão poder modificar esses maus instintos, né? Como a árvore que vai crescer nos galhos secos, como a página nos colocou, nós como pais, avós, tios, aqueles responsáveis, a gente tem ali a chance, a oportunidade de colaborar com aquela criaturinha que nos foi confiada, arrancando aqueles galhos secos, pegando aqueles outros galhos que estão vindo frondosos, de energias, de atitudes boas, e ali a gente adubar, a gente regar. Então a missão dos pais é muito importante.
E aí a mensagem que inicia, ela é simplesmente de João Evangelista. E o Adnilson me confessou que ele é apaixonado nessa mensagem, que está lá no item 18. Mas antes de entrar aqui na mensagem, porque o João Evangelista ele vai trazer uma reflexão mais para nós, adultos. Hoje nós não temos nenhuma criança aqui encarnada. Então, a segunda parte aqui da nossa reflexão vai ser mais para nós. Mas vamos mencionar um pouquinho das crianças, porque tem uma mensagem, duas mensagens muito interessantes de Emmanuel, vem falando da importância da criança. Uma das mensagens, ela foi publicada na na Coletânea do Além, isso então há muitos anos na psicografia de Chico Xavier. A criança é o futuro. É bem óbvio isso, né? Precisamos preparar as novas gerações para o que há de vir. Crianças que vão ser os políticos da nova era, que vão ser os médicos, os advogados, os padres, os pastores, um palestrante espírita, todas essas pessoas que podem fazer diferença na nossa sociedade. E como que são os alicerces disso? E Emmanuel vai mais a fundo aqui no Criança ao Futuro. Com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã no processo reencarnacionista. Então a nossa visão acaba muito sendo para essa vida, para essa oportunidade, para esse corpo de carne, e a gente pensa realmente que as crianças serão o futuro. Mas Emmanuel vai mais a fundo. Então as crianças de hoje, elas serão os adultos de amanhã e as crianças do depois de amanhã. Então olha o consolo que a doutrina espírita traz para nós, junto com um alerta muito importante. Que nós podemos aqui estar nos melhorando para sermos crianças de amanhã, mas com um pouco mais de recurso. Porque a preparação da nossa encarnação, ela não é só no mundo espiritual. Ela é também aqui, na oportunidade que estamos tendo hoje, que vai refletir nas nossas encarnações futuras, assim como as nossas encarnações passadas refletem na nossa situação de hoje. E aí, logo mais, a gente vai entrar lá na nota de Kardec, né? Que vai mencionar exatamente as aflições que a gente tá vivendo hoje. As causas delas são agora, elas são causas passadas, fazendo uma notinha e remetendo lá ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá um item falando justamente disso, causas das aflições. E aí continua Emmanuel. Aludida assim, também a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço, sabia ele, Jesus, que durante os séculos grande questão das criaturas estaria moldadas nas necessidades educativas. Ou seja, a educação da criança, deixar que a criança chegue até ele. E por que ele não falou vinde a mim e falou deixai vir a mim? Sua exortação divina atinge todos que os receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam a mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Então, assim, é muito mais profundo não apresentarmos para os nossos filhos, para as crianças, o Cristo. A mensagem que Emmanuel coloca aqui para nós é que a gente tem que empurrar essas crianças para o Cristo. E o tamanho da nossa responsabilidade espiritual nos quadros evolutivos da Terra. Então é muito importante, às vezes a gente ouve pais no grupo de estudo ou na escola das crianças, que a religião do meu filho ele vai decidir lá na frente, quando ele tiver 18 anos, quando ele for maior de idade. Mas o time de futebol é esse aqui que eu escolhi. Eu vou ao centro, se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser, ele fica na casa da avó, do vizinho, do tio, fica sozinho aqui dentro de casa. Então será que isso está certo? Essas reflexões a gente tem que fazer, elas são individuais, mas para mim fica muito claro o recado de Emmanuel aqui. Temos que trazer, temos que fazer do nosso exemplo, junto da doutrina espírita ou de qualquer religiosidade que a nossa família escolha vivenciar no dia a dia, o exemplo para essas crianças. Porque elas serão o futuro do nosso planeta, do nosso país. A mensagem é grande, eu estou pegando só alguns pontos aqui. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Evangelho no lar.
Falar do Cristo dentro de casa. Trazer aos poucos. Olha, criança adora história, não é verdade? Quantas histórias nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Contar a história de Saulo, que virou Paulo, as portas de Damasco. Eu sou capaz de apostar alguma coisa que uma criança não vai ter interesse nessa história. E aos poucos ela vai conhecendo. Parábola do semeador, do bom samaritano, elas adoram do bom samaritano. E aos poucos a gente vai tendo oportunidade de esmiuçar as parábolas e falar um pouco mais a fundo, porque essa é a proposta do Espiritismo. Tirar o espírito da letra, trazer explicações mais profundas daquilo que Jesus naquela época não tinha condições de ir a fundo, porque a humanidade não tinha condições de entender. Hoje, passados 2000 anos, apesar da gente reparar tantas situações que ainda estão estagnadas dentro dos nossos corações, creio que temos condições de entender um pouco melhor a proposta do Cristo. Talvez a nossa dificuldade não seja nem entender, seja aplicar, seja vivenciar tudo aquilo que Ele nos exemplificou e deixou para nós. A terra em si mesmo é asilo de caridade em sua feição material. Governantes e sacerdotes diversos nunca esqueceram de todo a assistência à infância desvalida, mas são sempre raros os que sabem oferecer o abrigo do coração, no sentido de espiritualidade, renovação interior e trabalho construtivo. Emmanuel fala aqui de sacerdotes e governantes, que fizeram o quê? Conseguiram fazer a caridade material em grande vulto, fazendo, construindo orfanatos, dando a oportunidade da comida chegar até os pratos, do agasalho chegar até essas crianças. Mas e a espiritualidade, a renovação interior e o trabalho construtivo? Não quero falar dos sacerdotes e nem dos governantes, eu quero falar dos pais, dos tutores, daqueles que têm uma responsabilidade mais direta com as crianças. Então o convite de Jesus é que deixai que as crianças se aproximassem dele de uma maneira diária, no dia a dia das nossas casas, trazendo essa renovação interior, que é a proposta da nossa querida doutrina espírita. E ele tem mais uma mensagenzinha antes da gente finalizar essa questão das crianças, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais sério. Não tem puxão de orelha, tá, Genilson? A doutrina espírita ela é consoladora, ela vai trazer uma mensagem de amor e de paz. Esse é o objetivo da casa e nosso. Porque cada um de nós aqui está carregando a sua dorzinha, a sua preocupação, e a gente tenta deixá-la lá, mas ela nos visita, normal. E aqui é um local que a gente está fazendo essas reflexões para que o nosso coração se reabasteça dessas energias, que o Cristo consiga acessar as nossas mentes, os nossos corações, porque muitas das vezes o consolo está ali do nosso lado, mas é tanta dificuldade que a gente tem de afastar um pouquinho do problema, da preocupação, que aquele consolo fica ali quase que inútil, porque a gente não permite o acesso. Então estarmos aqui hoje, olha, é a grande oportunidade da gente abrir a nossa mente e deixar que fluam, porque as respostas chegam. E precisamos sempre, sempre acreditar nesse Pai amoroso e nesse Cristo que está a nos conduzir. Esse texto ele está chamado Em Auxílio à Criança, ele foi publicado na revista O Reformador em outubro de 1953. Quantos anos, Ednilson? 70 anos. Eu sempre acho que o Emmanuel escreveu as coisas semana passada, porque ele parece que está aqui, como que uma mensagem dessa tem 70 anos? Então ele começa colocando aí situações que a gente, para poder levantar o edifício, precisa do alicerce. Para escrever um livro, precisa ser alfabetizado. Para a gente produzir uma sinfonia, você precisa saber as notas primárias das músicas. Então a gente não vai colher o que a gente não estiver plantando. Como esperar um aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar um homem renovado sem o amparo à criança? Então essas noções de moralidade, de ética, é no dia a dia. São situações que precisamos vivenciar já, urgentemente. Ah, mas eu não tenho filho. Mas tem alguma criança que pulula, ou já pululou a sua vida, ou vai em algum momento, está em volta da sua caminhada. O menino de agora dominará depois. E aí aquilo que a gente falou, o menino, a menina de agora, aquelas criancinhas, elas serão os governantes de outrora.
E se a gente reclama tanto de tantas situações que a gente vive hoje, a gente fica estarrecido com tanta violência, com tantas coisas, como vai ser lá na frente? Como a gente vai cobrar da sociedade se a gente não participou aqui dos alicerces? É claro que, não obstante fazermos todos os nossos esforços, né, tratarmos os nossos filhos, aquelas crianças que estão em volta, pode acontecer de não dar certo. Pode acontecer dessa criaturinha, pegando novamente aqueles instintos todos das suas vidas passadas, ela busque o caminho do erro. Mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo deixa uma mensagem para nós, agora me fugiu o capítulo, mas ela é clara, dizendo que tenhamos a consciência tranquila que fizemos todo o nosso esforço, toda a nossa paciência e toda a nossa apresentação ao Evangelho de Jesus. Porque aí lá na frente a escolha vai ser de cada um e a gente vai respeitar o livre-arbítrio dos nossos próprios filhos. Mas tenho certeza absoluta que nesses primeiros momentos nós injetarmos todas essas bons exemplos, trazemos o Evangelho de Jesus para as crianças e para dentro da nossa casa, as chances, né, da gente conseguir tirar esses galinhos secos que estão nas crianças, ela aumenta vertiginosamente. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Façamos dos nossos templos de fé espírita cristã não somente santuários de socorro às aflições e aos problemas da experiência humana, mas também lares de adestramento espiritual. Talvez a palavra seja até um forte, né? Adestramento. Adestramento é bicho. Como é que é aquela mensagem que está lá no Voltaire, Nilson? Metade da população ainda é animalizada. Uma das conversas que tem o nosso irmão Jacó no livro Voltaire, e o benfeitor espiritual fala isso para ele. Semi-civilizados e bárbaros. Somos nós. Cerca de 20 a 25% está apta a receber indícios de espiritualidade. Tudo bem que o livro também tem uns 50, 70 anos, 70 e poucos, é contemporânea essa mensagem aqui então, 53. Mas é uma realidade. A população da Terra de encarnados era 2 bilhões, hoje está quase 8. Mas será que a gente mudou esse panorama? Será que metade, 4 bilhões aproximadamente, está apta a receber as noções de espiritualidade do Cristo? Talvez não. Com vistas à plantação do bem, onde nossos filhos encontrem a primeira escola de comunhão com o Senhor e com o próximo. Então a gente já falou aqui que a gente vem aqui com as nossas dores, tem um atendimento fraterno, tem a reunião mediúnica que também está ajudando, auxiliando os nossos irmãozinhos que já desencarnaram, estão precisando do nosso apoio. Mas aqui também é uma escola, não é só um hospital. E essa escola começa no trabalho que tem todo sábado, a evangelização infantil, fica aquela bagunça aqui no salão, a criança correndo, o pessoal cantando, a rotinha tocando instrumento. Depois eles vão para as salas, e ali tomam as noções do Evangelho, que são muito facilitadas se a gente conversa isso dentro de casa. Então, olha, essa aqui, posso falar que é um lar de adestramento espiritual, para as crianças e para nós também, é claro. Porque não só nas palestras públicas, tem esse trabalho diretamente com os adultos. Enquanto as crianças estão lá no sábado, na salinha de evangelização, nós, os pais, estamos aqui refletindo justamente essa responsabilidade que está a nós. Como que nós estamos encaminhando essas crianças para o Cristo? Ele está de braços abertos esperando. Na criança ergue-se o amanhã. Talvez por isso, à frente da multidão aflita, proclamou o nosso Mestre: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as criancinhas. Então, para a gente poder passar essa primeira parte, chamar a atenção a essa responsabilidade que cabe a nós, mas uma responsabilidade gostosa, consoladora, sem aflições, porque de aflições já basta o momento que a gente vem vivendo, de aflições já bastam os nossos tropeços para trás, que agora estamos tendo a oportunidade grandiosa da encarnação, e de conhecer o Evangelho de Jesus, e de conhecer o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita.
as noções da reencarnação, da justiça divina, penso eu que fazem toda a diferença na nossa caminhada. E aí vem a mensagem do João Evangelista. Aí o João, maravilhosamente, nesse livro O Mundo Regenerado, vou fazer mais uma adenda antes de entrar na mensagem. Calma aí, Denilson. Isso aqui eu descobri hoje, eu já li o livro, mas hoje eu peguei e falei, tem uma mensagem do João lá, deixa eu ver. A Sombra de João Evangelista, é o último, penúltimo, né? Livro publicado pelo Divaldo Franco, o último na psicografia de Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Lá no seu capítulo 12, Joana de Ângeles conta ali amorosamente a história de João. O João Evangelista, filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago, esteve com a mãe de Jesus até o desencarne de Maria Santíssima, esteve no Calvário, foi o único discípulo que teve morte natural, apesar de desejar, e ela fala que no íntimo ele desejava viver o holocausto. Mas Jesus já tinha falado para ele que justamente com ele isso não aconteceria. E ela conta aqui que ele participou dos momentos gloriosos que a gente sabe estão lá no Evangelho. Ele participou da transfiguração no Monte Tabor, ele estava acompanhado do seu irmão Tiago, de Simão Pedro na pesca milagrosa, na multiplicação dos peixes, e também dos pães e dos peixes, né? E também na Via Cruz. Mas no seu íntimo, cheio de amor, tinha uma sombra. Apesar do devotamento, a consciência que deveria fazer para ser feliz, havia uma inquietação defluente do que ele considerava a sua inferioridade espiritual. Você lembra desse capítulo aqui? É maravilhoso, eu vou rabiscando tudo. E aí ela vai, eu não vou ler o capítulo todo, porque além dele ser grandinho aqui, e ela conta depois que transcorridos 11 séculos, a personalidade de João encarnou na personalidade do Santo de Assis. Então ali, como cantor das estrelas, ele conseguiu atingir o clímax, né, dos dias gloriosos lá da Galileia. Então é essa figura que está aqui a nos brindar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, a mensagem do item 18. Disse o Cristo, deixai vir as minhas criancinhas, e aí João fala para nós, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças. E aí ele vai nos chamar para a conversa, nós adultos de corpo físico, mas também os das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura já formada. Quantos de nós ainda caminhamos? Acho que todos. Pelo menos variando momentos de um pouco mais de maturidade, de equilíbrio, com momentos que a gente acaba se destrambelhando pela desesperança, pela ausência de paciência, pelas coisas do mundo. E aí, o que Jesus estava falando aqui, né? Quem eram essas criaturas formadas ainda na infância intelectual? Os fracos, os escravizados e os viciosos. Eu atingi as três, porque tenho muita fraqueza, ainda estou escravizado em tantas coisas e ainda cultivo muitos vícios que desejo combater e é difícil. Então Jesus estava falando para todos nós, estava falando para mim, estava falando para todo adulto que está nessa marcha de evolução. E Jesus aí, ele vem passando o quê? A questão do instinto. A criança, o instinto dela é mais aflorado. Depois que a gente retoma as nossas faculdades de encarnações passadas, né? O nosso HD é reativado na nossa encarnação, a gente deixa esse instinto um pouco diferente, um pouco camuflado. E aí a gente deixa para trás o quê? A inocência, a simplicidade, a sensibilidade, a alegria de viver. E aí é o convite de Jesus. Cadê você, meu filho? Cadê a alegria? Cadê a inocência? Chega até mim dessa forma. Vem com sinceridade, vem com boa vontade. Mas ainda estamos aqui
vivendo infortúnios, vivendo desesperanças e vícios. João lembra que Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo. Então, se alguém tinha alguma dúvida que Jesus estava envolvido dentro desse contexto todo, João acabou com essa dúvida. Acontece muito das pessoas que às vezes não conhecem, né, a doutrina espírita, quando a gente fala que ela é toda pautada nos ensinos de Jesus, as pessoas até se surpreendem. Então que a gente fale mais do Cristo para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Somos sim cristãos, graças a Deus. Ele é o nosso guia e modelo. E aí, né, o que ele está querendo, Jesus, voltando lá ao chamado dele? Esses homens de confiança, a mesma confiança que uma criança se joga nos braços de um pai, de uma mãe. Brinca com alguma criança, põe ela no alto assim e fala, pula. A chance dela pular nos seus braços é enorme, né? Tem aquela confiança. É assim que Jesus está para nós. Pula, estou aqui, vem. Homens de boa vontade, pula com coragem, pula com confiança, mas pula para trabalhar o seu íntimo, para trabalhar o seu coração. Essa é a proposta. E ele fala também, né, que é o momento da gente entender a lei natural, a universalidade do ensino, aquilo que Kardec fez no momento, né, da codificação, buscando respostas de todos os lados para poder trazer a resposta que fosse fidedigna às instruções dos Espíritos. Aí é o que a gente já falou, o conhecimento de um Deus bom, amoroso, as possibilidades da reencarnação, da comunicação com os Espíritos. Olha que bênção são as comunicações. Falamos também, nesse momento nós estamos aqui, espíritos estão sendo atendidos. Seja lá na reunião mediúnica, aqui no salão. Essa semana um amigo me contou uma passagem que ele tinha perdido o pai e um dos pacientes lá que trabalham com ele, eu não sei se era cliente ou se era, enfim, uma pessoa do meio dele, ele falou assim, poxa, mas você é espírita, não tem uma mensagem aí do meu pai morreu, eu estou tão triste. Ele falou, aquela frase de Chico, né, o telefone toca de lá para cá. E passado algum tempo, ele voltou e falou, olha, chegou lá uma mensagem assim, eu creio que possa ser do seu pai, que ele já está sendo tratado num hospital espiritual, curiosamente nomeado de Francisco de Assis, e ele já aceitou, né, a passagem. Esse senhor tinha infartado, então foi um desencarne repentino aos olhos nosso humano, né? Passado algum outro tempo, ele recebeu uma mensagem de uma tia lá de Minas que narrou uma história parecida. Falou, seu pai está num hospital do protetor dos animais. E aí ele me perguntou, Rafael, será que isso é verdade? Eu falei, olha, a doutrina espírita tem esse consolo, essa comunicabilidade com os espíritos, quando nos é permitida e concedida, ela traz esse abraço, esse carinho. Mas é verdade? Eu falei, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar se é verdade. Mas olha que gostosa a mensagem. Saber que seu pai está sendo tratado, que o seu pai já está consciente do que está acontecendo. Então põe dentro do seu coração uma saudade libertadora, que abrace aonde ele estiver, que agradeça a Deus a oportunidade dele ter sido seu pai. Logo, logo vocês vão se reencontrar, vão reencarnar de novo, aí como ele não é espírito, falou, não, para. Mas ele ficou satisfeito, consolou o coração dele. Então quantas mensagens não vêm quando nos é permitido, através, né, dos médios, quantas pessoas, né, tiveram esse coração consolado através de Chico, de Divaldo. Mas por quê? Porque a gente passa a entender que existe essa comunicabilidade com os espíritos. Uma das coisas que foi velada nos últimos séculos pelas religiosidades que dominavam, né, o contexto todo, dizendo que isso não era possível, que isso era coisa do diabo, que não podia, e até hoje irmãos ainda entendem dessa forma. Sendo que houve uma reunião mediúnica lá na época de Jesus, a gente até mencionou ela aqui, né, aquela reunião mediúnica lá no Tabor, onde Jesus esteve ali conversando com Moisés e Elias.
E aí quando a gente às vezes fala isso para a pessoa que não concorda com a comunicabilidade dos espíritos, eles se embananam um pouco. Mas esse é o tom consolador da doutrina. E é isso que aqui João traz para nós também. E aí ele finaliza que são chegados os tempos. Logo ele que foi, quem escreveu o Apocalipse. Ali várias mensagens, que até hoje são interpretadas com muito temor, com muita ansiedade. Mas ele coloca aí, que são chegados os tempos e que serão explicados os erros que se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. É justamente, então, essa mensagem ela foi recebida no momento da codificação. Kardec estava ali, já tinha o Livro dos Espíritos, já tinha o Livro dos Médiuns, estava aqui, colocando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele já deu o recado, nós vamos auxiliá-los a tirar da letra tudo aquilo que Jesus falou através de parábolas. Então desde a codificação isso vem acontecendo e nos últimos anos a Federação Espírita Brasileira criou um estudo chamado Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E lá tem 2 livros que são dedicados ao estudo das parábolas. Aí vem esmiuçando. Então como é gostoso a gente saber isso e ensinar para as crianças. Porque elas são danadas para perguntar. Conta para uma criança a parábola do bom samaritano. Ele vai perguntar um monte de coisa, mas o levita passou e não ajudou. Mas por quê? Aí lá está explicando que o levita, além de toda a situação, ele não poderia tocar, porque senão se tornaria impuro. E aí a criança vai entendendo. Então, desde cedo, aquilo já vai fazendo um sentido muito grande. Faltou um pedacinho. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Isso é chuva? Se ela ficar apertada aqui, eu vou até às 10. Ninguém vai poder ir embora. Ninguém trouxe guarda-chuva. Você trouxe, Vânia? Então nós vamos ficar aqui até mais tarde. Aí logo em seguida, no item 19, tem lá uma mensagem de um espírito protetor. Perguntando aqui para nós, qual é o bálsamo soberano que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? É o amor, é a caridade. Aí ele coloca aqui uma frase que eu vou deixar para o final, que é como se fosse uma prece. Fala ainda no último parágrafo, se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de conspurcar-lhe a pureza. Então eu vou deixar a parte melhor dessa mensagem para o finalzinho aqui, que é uma prece que ele faz aqui, é muito bonito. O item 20 e o item 21. O item 20 é o Vianney Curadas. Foi um padre católico que teve o poder da cura, teve essa possibilidade. E aí ele foi evocado lá na reunião, Kardec e toda a equipe lá, e ele já chega perguntando, meus bons amigos, para que me chamastes? Naquela época, era possível essas evocações, porque era o momento justamente de buscar as informações. Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ou seja, tinha uma pessoa na reunião mediúnica que estava buscando uma cura. E aí ele fala, não sei fazer milagres, eu sem Deus, sem que Deus o queira. Então ele é até um santo da Igreja Católica, santo Curadas. Ele, vou aumentar um pouquinho. Ele tinha realmente, ele na cidade, ele era uma pessoa que era considerada ignorante, lá onde ele iniciou o sacerdócio dele. E aí as pessoas, os sacerdotes que estavam acima dele, mandaram ele para uma cidadezinha distante. Tipo assim, ele não falava bem o francês, não tinha uma dialética tão boa. E aí ele foi lá para essa cidadezinha chamada Ars. E lá ele passou a fazer um trabalho muito meticuloso, de caridade, deixava de comer para poder
atender as pessoas que estavam ali e o buscavam com fome. Diz que dormia 2 horas por noite. É verdade, isso é igual o Chico, né? E ele veio dar essa mensagem, colocando o quê? E essa pessoa que estava na reunião mediúnica, ela era uma pessoa que estava sem a visão, uma pessoa cega. Por isso que ele pergunta, vocês me chamaram aqui para que eu imponha a mão sobre ela e cure? Só posso fazer se Deus o quiser. E aí ele fala, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós, que aqui estás, ele sente a felicidade. Abertos, os olhos são sempre prontos a caminhar, a causar a falência da alma. E aí isso é uma das frases que está também no texto evangélico, no início do capítulo, que fala, né, se o seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Se a sua mão, os seus pés são motivos de escândalo, arranca-o. O que Jesus quis dizer? Realmente, para a gente fazer uma mutilação no nosso corpo físico? Não foi isso, né? Esse corpo que é um presente, que foi, né, participou de toda uma programação para estar cumprindo todas as necessidades que a gente faz na nossa caminhada. Não, mas ele está querendo dizer o quê? Justamente isso que o Viana Curadas está falando para nós. Que é muito melhor não termos, às vezes, algum predicado do que ele ser, para nós, motivo de escândalo. Utilizarmos da nossa visão, utilizarmos da nossa fala, utilizarmos das nossas mãos para nos prejudicar, para prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Então, antes que me vá, recebei todos vós, que aqui me achais reunidos na minha bênção. Ele não curou a moça. Ele deixou essa fala, que isso dependia da vontade de Deus, mas colocou ali, né, que bem-aventurada era aquela moça que estava naquele momento sem enxergar. E se ela voltasse a enxergar, o que seria dela naquele momento? Isso nos lembra que Jesus era danado para perguntar para as pessoas, nos momentos que ele encontrava, né, o cego de Jericó, quando ele se aproxima, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? O que queres? O que aquele cego queria? Jesus faz uma pergunta que não tinha nenhuma utilidade, que não tinha nenhum sentido? Jamais. Mas era o que você vai fazer quando a sua visão estiver restabelecida. Relata a história que muitos daqueles que, né, foram curados por Jesus retornaram para uma vida sem valores, retornaram para uma vida que não buscava essa questão espiritual. Poucos foram aqueles que retornaram até Jesus. Por isso, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, tem um valor tão grande, porque ele não operou neles curas físicas, operou e trabalhou junto deles a oportunidade da cura espiritual, do seu exemplo amoroso. E eles, de maneira brilhante, heróica, sofreram todas as situações que precisavam para realmente ter essa grandeza espiritual. Ah, mas Paulo de Tarso e Maria de Magdala estão inatingíveis. Por quê? Se Jesus permitiu que eles sejam exemplos para nós, é porque nós também podemos vencer essas nossas chagas. Talvez não num salto tão vertiginoso que eles conseguiram dar em uma encarnação. Mas para que a gente tem pressa? O que a gente precisa ter pressa é de começar, é de não deixar para a próxima encarnação. Isso é uma outra situação que eles colocam muito em nós espíritas, né? Ah, mas para vocês espíritas, reencarnação é muito fácil. O que não der, você deixa para a próxima. Mas não é essa a proposta do espiritismo. Se qualquer um de nós ainda pensa assim, não é. A proposta é a gente começar já. Em nós mesmos, nas crianças, para que as próximas encarnações a gente possa, não ter encarnação mais fácil, mais facilitada, mas encarnações que a gente consiga compreender melhor o mundo espiritual, a imortalidade da alma, porque ainda vivemos como seres mortais. A maioria de nós não vive como seres imortais. E aí eu vou trazer uma mensagem ainda desse livro O Mundo Regenerado, aqui já no nosso finalzinho, que inclusive essa mensagem
Ela foi objeto de um estudo só dela. Essa está lá no capítulo 4, confia e age. Uma mensagem que a Joana de Ângeles ela vem colocando tantas situações que o nosso orbe terrestre está vivendo. E aí a gente pode falar que a mensagem é atualíssima porque foi psicografada recentemente aí pelo nosso querido Divaldo. Mas eu desconfio que passados alguns anos, nós ou os nossos filhos, nos momentos que eles forem estudar essas obras, muito provavelmente eles terão a mesma sensação que nós temos lendo as obras deixadas pelo nosso querido Chico na sua parceria com o benfeitor Emmanuel. Então, o que ela vai pontuando? Tamanho dos desequilíbrios sociomorais que vem crescendo no planeta. As estatísticas vertiginosas da loucura e da depressão. Os exageros que despertam a atenção e os interesses das massas. O entorpecimento da razão. Vivemos dias assim, vocês concordam? E não é do outro, somos nós. Em muitos momentos nos deixamos levar pela situação que o nosso orbe está vivendo. Ela dá uma apertada bem grande, assim, essa até me dói bastante, particularmente. Raros são os esportes que preenchem os vazios existenciais, proporcionando harmonia ao invés das paixões violentas e do imediatismo predatório. Vivemos essas situações, a violência no esporte, o entusiasmo exagerado ao esporte, a violência, vira e mexe, a gente está vendo nos noticiários, um torcedor que sofreu um ataque, uma morte de maneira estúpida. E ela vem colocando isso daqui, como isso vem crescendo, como nós vamos nos deixando arrastar por essas situações. Esportes esses que acabam gerando máfias criminosas, que elegem novos heróis a cada tempo, trazendo para nós aqueles ídolos, aquele cenário maravilhoso e mitológico dos heróis, dos deuses do Olimpo, como muitas das vezes tratamos os atletas, os esportistas de qualquer natureza. Também podemos trazer isso para os homens e mulheres de negócio. Nós vivemos sem pensar no nosso envelhecimento e no desastre das nossas forças físicas, no fim das nossas forças físicas. E aí é aquilo, vivemos como seres mortais, não vivemos como seres imortais. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um convite a que vivamos como seres imortais. Aí eu lembro de uma passagem que um amigo contou, até numa palestra espírita também, de que ele tinha visto essa reflexão e trouxe para dividir conosco. Ele tinha visto que a pessoa foi convidada a ir num hotel chamado All Inclusive. O hotel All Inclusive é aquele hotel que você paga, né, a diária para estar ali, e tudo lá dentro está incluído. A bebida, a comida, né, o quarto, a hospedagem, as recreações, os esportes. E se você ali contratou aquele pacote ali por uma semana, você vai poder aproveitar de tudo aquilo ali durante aquela semana. Mas no final de 7 dias, você não vai poder levar a comida, não vai poder fazer uma quentinha, você não vai poder levar aquelas toalhas gostosas que tem no quarto, aquele travesseiro macio, aquela televisão grandona que tem no quarto, os equipamentos de esporte. Vocês estão me ouvindo? Estou meio perdido aqui. E a nossa vida é justamente dessa forma. Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui e a gente pode usufruir de tudo, de toda sorte e gama do que o mundo material pode nos ofertar. Podemos conquistar, né, os louros do trabalho, da riqueza, mas precisamos saber
como seres imortais que somos, seres espirituais, que não vamos levar nada disso. É exatamente o mesmo sistema do hotel, onde tudo está incluso. E o que você leva desse hotel all inclusive? Memórias, bons momentos, os quais você, estando ali, vai fazer de todo o esforço possível para poder desfrutar. E a analogia com a nossa encarnação ela é perfeita, porque também precisamos assim proceder aqui. Tudo está ao nosso dispor. De que maneira nós estamos utilizando? Porque precisamos da matéria para a nossa evolução. E isso esbarra justamente nisso, de não encararmos ainda de maneira madura e consistente no nosso dia a dia, que estamos aqui numa passagem. Joana volta a falar aqui dos gozos insaciados, dos prazeres que nunca são saciados. A união das almas parece ter um prazo. Quando acaba o dinheiro, acaba a beleza, acaba a libido, perde o sentido. Porque as uniões, muitas das vezes, não estão pautadas nesses sentimentos eternos e duradouros. Não são adubadas com sentimentos espirituais, com o Evangelho de Jesus. A solidão campeia devoradora, aumentando terrivelmente. Nossa, mas a palestra não era consoladora, nós estamos falando só de... Um observador menos cuidadoso supõe que a humanidade está regredindo. Vemos, né? Não é um privilégio ou um demérito do nosso país, guerras espalhadas pelo mundo, políticos, ditadores, líderes, religiosos, buscando o benefício próprio. E aí talvez a desesperança nos visita. E a gente vai vivendo essas tristezas. A realidade é que está havendo um apressamento em que as ansiedades devoram as reservas de energia. Como estamos vivendo uma epidemia de ansiedade. Crianças ansiosas, adultos ansiosos, muita informação no nosso dia a dia. Como estamos processando tanta informação que chega através das telinhas, dos telefones, que chegam através da grande rede, chegam através dos noticiários. Não te sirvam de exemplos os caídos e os infelizes. Esses estão esfacelados em nome dos modismos e das variações da falsa felicidade. Eu tenho para mim que Joana de Anjos, nesse momento que ela estava pensando no Instagram e no Facebook, que é lá que estão os modismos, as variações de falsa felicidade. Ah, Rafael, então não é para usar rede social? Claro que é. Mas com filtro. Um filtro, porque ali estão os caídos e os infelizes se passando por homens e mulheres de sucesso, de felicidade, que na verdade não os acompanha. Porém, e aí a mensagem começa a ficar maravilhosa. Ela fala que há um inevitável avanço no progresso e que esse não pode ser estancado. A aparente balbúrdia e o pandemônio em que se transforma a observância das leis, ali nela ocorre o trabalho em favor da ordem. O avanço é inevitável. Não te facultes desanimar ante a aparente vitória da desordem e do desespero. Eles são sempre transitórios. Acostuma-te desde já com a nova sociedade de sofredores e desesperados, contribuindo para o seu consolo e refazimento. É uma escolha. Queremos ser aqueles que estão sofrendo ou queremos ser os socorristas? As lides do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita estão a nos receber de braços abertos.
O Cristo está ali debaixo, pedindo para que a gente pule no colo dele. E ali vai ter trabalho, ali certamente teremos a oportunidade de ser socorristas do Cristo. Finalizando, Ednilson, a maioria daqueles que aderem à fé raciocinada espera receber apenas bem-estar e compreensões. Então eu acho que não é um privilégio só da fé raciocinada a doutrina espírita. Aquele que se entrega ao Cristo, talvez nos primeiros momentos, pode acreditar, agora a minha vida vai acertar. Vai sim, porém as dores vão te visitar, as dificuldades elas vão acontecer, mas elas sempre estiveram ali. A diferença vai ser que você vai ter uma ferramenta maravilhosa, grandiosa, de enfrentar tudo isso. Sempre foi assim, mas agora se modifica o quadro com a grande transição da Terra para o mundo de regeneração. Todo período de mudança também é um período de luta e dificuldade. E aí a gente tem sempre uma frase, a gente não, o Ednilson que fala essa frase. A partir do momento que tivemos a publicação da obra Transição Planetária, Divaldo colocou que a gente ainda ia, isso foi lá em 2010, que a gente ainda ia cavar um pouquinho mais nesse poço, que a gente ia chegar bem pertinho do fundo. E às vezes a gente se perguntava, né, Ednilson? Agora chegou no fundo do poço, agora não tem jeito mais. E as coisas vêm acontecendo, chegou a pandemia, dificuldades e dificuldades. Há um momento de luta e dificuldade, a gente está tendo o privilégio de viver esses momentos de transição. O privilégio de entender por que todas essas coisas estão acontecendo. Trabalha, espera e confia. Finaliza aqui a benfeitora para nós. A gente finalizar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a nota do capítulo 21, que as dores que a gente vive, as dificuldades que a gente vai vivendo, no caso aqui ele aponta uma questão de uma cegueira, de uma dificuldade física, mas principalmente vivemos dificuldades espirituais, morais. Jesus está no leme dessa embarcação. Nos dizeres de Kardec, ele nos aponta o caminho. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, no caso cego, haja escolhido essa expiação, aplicando-se às palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. O Mestre está por nós, está conosco, e que a gente possa levar esses 50 minutos de bate-papo aqui, uma imagem. A gente no lugar um pouquinho mais alto, e ele ali embaixo, com os braços erguidos, falando para nós: confia, eu estou aqui, vem comigo. Boa noite.